Salve, amigos do canal Detetive Vascaíno, estou na área de novo para falar de Vasco, o Vasco que teve hoje um dia de anúncios do novo diretor técnico Felipe e que aos poucos vai juntando os cacos aí daquela famigerada goleada que tomou no último domingo no Maracanã e tentando planejar aí a janela de julho que já está batendo a porta. Certo é que esse time precisa ser reforçado e o Felipe vai participar dessa engrenagem junto com o Pedro Martins, que ainda está lá no México num congresso esportivo. Mas aqui eu vou te posicionar tudinho sobre a chegada do Felipe. Vou trazer um convidado especial que já comandou o Felipe em campo e além de ser um profundo conhecedor do Vasco da Gama e já trabalhou também em função semelhante fora das quatro linhas. O professor Antônio Lopes, ele me concedeu um depoimento exclusivo sobre a chegada do Felipe e as expectativas sobre o trabalho do ex-jogador agora nessa nova função no Vasco. Bom, tem isso e muito mais. Então você confere agora no canal. Mas antes, meus amigos, eu já peço a vocês o quê? Aquele like no vídeo do amigo, aquela compartilhada, aquela ajuda, aquela moral que só você sabe dar. Vem comigo nessa e me acompanhe até o final. Bom, então vamos falar de Vasco. Inicialmente o assunto que por hora predominou no dia. A oficialização do ex-lateral esquerdo Felipe Loureiro como novo diretor técnico do Vasco. Multicampeão pelo clube, durante as duas passagens que teve como jogador, Felipe retornará a São Januário, casa que o consagrou, mas desta vez numa nova função estratégica do futebol, fora das quatro linhas. Felipe nunca escondeu, quando questionado, seus desejos de voltar ao Vasco. Só que na época sempre deixou claro que ele sonhava em fazer história no clube que o revelou, mas também como treinador. É bem verdade que o Pedrinho indicou o nome dele para fazer parte da comissão técnica no início do ano, mas a 777 vetou o nome. Agora, com o controle da SAF, Pedrinho resolveu trazer um jogador, porém numa função administrativa, embora com grande contato aí com os jogadores e a comissão técnica. Ele vai avaliar de perto os treinamentos do Vasco, todos os processos, os profissionais e vai se reportar ao Pedrinho posteriormente. Além disso, atuará também com o Pedro Martins, diretor de futebol, no tocante a contratações e análise a sugestões de nomes. Lembrando que pelo Vasco, Felipe surgiu no profissional em 96, né? Participou das principais conquistas do clube, incluindo Libertadores, né, de 98, os brasileiros de 1997, 2000, o Mercosul e, claro, a Copa do Brasil em 2011. Ele se aposentou e em seguida se atualizou para ser treinador de futebol. E comandou o Tigres do Brasil, aqui do Rio, o Bangu, o Confiança de Sergipe e, mais recentemente, o Volta Redonda. Chegando até a trabalhar na Ponte Preta em 2019, mas como gerente de futebol. Passagem curtíssima e que não deu para avaliá-lo melhor. E o Felipe já vinha, como eu tinha informado antes aqui no canal, se movimentando nos bastidores, visando ajudar o Vasco. Foi assim nas primeiras conversas pelo Coutinho e, mais recentemente, visitando a concentração, né, papeando com os jogadores e dialogando com o técnico Álvaro Pacheco. No treinamento de hoje, por exemplo, não foi diferente. Ele ficou atento às movimentações dos jogadores, fez as suas anotações, conversou longamente à beira do gramado com o Léo Matos, que vem trabalhando também de forma administrativa no clube. E a chegada do Felipe é justamente para dar um choque de realidade a esse grupo. Pedrinho queria colocar alguém ali com história de Vasco que pudesse criar um respeito junto aos atletas. Pedrinho acha que volta mais DNA vascaíno a esse grupo e como o Felipe foi um exímio colecionador de títulos, ele considera o cara certo para essa função. Aos poucos o Felipe vai entendendo melhor os processos do Vasco para que possa identificar as carências do elenco, fazendo um relatório aí para o Pedrinho nesse quesito. Bom, e eu como gosto sempre de trazer depoimentos importantes sobre alguns fatos que acontecem no Vasco para poder ilustrar, hoje não foi diferente. Então logo o Felipe foi oficializado, tratei de pensar em trazer um nome aqui com identificação com o Vasco, acima de tudo. E que tenha trabalhado também com o próprio Felipe e também numa função parecida fora das quatro linhas. E com satisfação conseguiu o depoimento do professor Antônio Lopes, vitorioso como treinador do Vasco. O currículo dele fala por si só, né? Campeão brasileiro, Libertadores, Carioca, enfim, tem de tudo. E eu quis saber do Lopes, com base nessa sua vasta experiência, né? Fora das quatro linhas, como ele via essa chegada do Felipe ao Vasco num momento conturbado como esse e num cargo estratégico, e quais eram também as suas expectativas. E o Lopes, que já trabalhou como coordenador técnico no Vasco, como gerente de futebol em outros clubes e também como diretor técnico no Atlético Paranaense, me respondeu
e até falou também da relação com o Pedrinho. Então vamos ouvir Antônio Lopes sobre a chegada do Felipe ao Vasco como diretor técnico. Oi, Marcos, tudo bem? Eu acho que é uma boa para o Vasco a chegada do Felipe lá para trabalhar junto com o Pedrinho. Felipe e Pedrinho é uma dupla boa para ajudar o Vasco da Gama a se reerguer. O Vasco está precisando de pessoas iguais a Pedrinho e a Felipe, né? Porque o Vasco merece ser reerguido. Eu acho que vai ser uma boa para o Vasco, né? Pedrinho, um grande presidente, vai ser um grande presidente, vai ajudar muito o Vasco da Gama, e o Felipe também. Os dois sempre trabalharam juntos, jogaram juntos, iniciaram junto uma carreira vitoriosa do Vasco da Gama. Eu acho que é uma boa para o Vasco, né? Receber o Felipe também a trabalhar junto com o Pedrinho, tá? Um grande abraço para você. Agradecer publicamente ao Lopes pelo depoimento, e é isso aí. Lopes tem bagagem para falar desse assunto, e fora que já trabalhou com o Pedrinho, né? Hoje presidente, e o Felipe, hoje diretor técnico. Além da sua baita história que tem com o Vasco. Mas é isso, eu particularmente acho que, além da chegada do Felipe, o Pedrinho precisa tomar outras medidas, porque foi pouco, né? Por conta do tamanho do estrago que foi feito no domingo passado. Vamos aguardar, pois o Pedrinho mesmo disse que a do Felipe ele teve que antecipar e que há outras medidas a caminho. Bom, mais uma outra novidade, e melhor ainda, tomou conta do noticiário vascaíno agora à noite. A Câmara dos Vereadores do Rio aprovou em primeira votação o projeto de potencial construtivo de São Januário, estádio do Vasco da Gama. Caso seja aprovado mais uma vez, numa outra votação que acontece em breve, após a audiência pública que acontecerá em São Januário, faltará apenas a sanção do prefeito e vascaíno Eduardo Paes. Ou seja, o novo São Januário, ao que parece, finalmente vai sair do papel. E a votação transcorreu tranquilamente. Foram 45 votos dos vereadores a favor, inclusive do Marcos Braz, que é vice-presidente de futebol do Flamengo e hoje político do Estado. E agora, o que está faltando? Bom, vamos ter mais uma audiência, como eu já falei, em São Januário. Em seguida, vamos apresentar aí emendas, aprimorar texto e aí fazer a segunda votação para aprovar o projeto. Essa segunda votação ainda não está marcada, mas a ideia é que ela aconteça antes do recesso dos parlamentares, que começa em 1º de julho. E lembrando que só será preciso 26 votos para essa aprovação. Em seguida, o projeto de lei segue para sanção ou veto do Eduardo Paes, mas logicamente ele já deixou claro que será aprovado por vontade dele. Então, está muito perto, meus amigos, da tão sonhada reforma de São Januário acontecer. Bom, para terminar, vamos falar rapidamente uma pincelada rápida do time do Vasco. O time segue treinando no CT Moacir Barbosa. O Álvaro Pacheco vai intensificando o lado físico dos seus jogadores. Acha que eles pecaram nesse sentido. E claro, agora com a ajuda do Felipe, vai tentar melhorar o psicológico, a parte emocional do time. Álvaro considera que se desequilibrou demais, né, a equipe nos primeiros gols sofridos e desencadeou também a goleada. De qualquer forma, mudanças serão feitas e, como eu disse ontem, provável que tenhamos aí uma nova zaga, um novo meio-campo e uma nova dupla de ataque. A tendência é sim de alterações significativas na equipe, mas ainda tem tempo de avaliar isso melhor, porque o Vasco só joga na próxima quinta contra o Palmeiras. E olha, precisa vencer ou trazer no mínimo um bom resultado na bagagem, porque se perder, a situação começará a ficar ainda mais insustentável em São Januário, podendo até inclusive sobrar para o treinador que chegou há pouco tempo. Bom, tô indo nessa, galera. Como vocês viram, aqui é 100% do jornalismo raiz. Espero que tenham gostado desse conteúdo e me deem uma moral para que eu possa seguir no ar por muito mais tempo. Se inscreva no canal. Até amanhã e tamo juntos nessa!